Jesus carregou o maior peso da história da humanidade, e dentre tudo que ele carregou, a solidão foi uma parte, a maior solidão sentida em toda a história. Meu foco é te mostrar a complexidade da solidão e como podemos tirar boas lições baseado em todos os que sofreram com esse problema, além do próprio sacrifício de Jesus. Na verdade, esse tema é bem difícil de abordar, baseado que é algo bem pessoal para mim, porém eu tive minha resposta e quero compartilhar. Tenho visto que ficou bem popular falar sobre a solidão de Satoru Gojo do anime de Jujutsu Kaisen. Sim, realmente é um exemplo de solidão, porém existem vários outros exemplos, afinal esse é um problema universal para o ser humano, uma questão que vem desde os primórdios da nossa espécie. Como criamos o vazio? Eclesiastes capítulo 3, versículo 10 e 11. Vi a tarefa que Deus impôs aos homens, para que se ocupem com ela. Ele fez tudo belo a seu tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este consiga compreender a obra que Deus fez do começo ao fim. Fomos criados por Deus, e todos os dias ao entardecer tínhamos contato direto com o próprio Criador. A eternidade é Deus, e parte dessa eternidade habita em nós, por causa do fôlego de vida. Mas como somos falhos, a decisão foi desobedecer, e a consequência do pecado foi a criação do conceito de morte no universo. Infelizmente, tenho que dizer, nós erramos ao invés deles erraram, já que como os descendentes do primeiro homem e da primeira mulher, somos praticamente as mesmas pessoas e a mesma natureza inclinada para o mal. E outra consequência que observamos é a distância de Deus, já que se Ele é a vida, criamos o vazio, a falta de comunhão com Deus. Não existe escuridão, somente a falta de luz. Não existe vazio, somente a falta de Deus. Possivelmente não existe morte, mas a falta de vida. Assim, voltamos para a solidão. O que ela causa? Aqueles que sofrem por esse problema podem sentir três tipos desta: o isolamento, a solidão emocional e a existencial. Porém, todas apontam para o mesmo problema, mesmo que tomem caminhos diferentes. Algo que afeta tanto pessoas extrovertidas quanto introvertidas, sendo mais constante, porém com menos intensidade, nos extrovertidos por ser causada na maioria por isolamento e menos frequente, só que com mais potência nos introvertidos, na maior parte dos casos sendo emocional e existencial. Extrovertidos precisam da presença das pessoas, introvertidos de uma forte conexão. Quantidade versus qualidade, mas tem o ponto da existencial, que é a falta de propósito. E significância, conexões humanas não conseguem nem suprir nesse caso. Como seres sociais dependemos de conexão, então a solidão é uma assassina em nossa mente, sendo potencializadora de muitos males, tão nociva quanto fumar 2 maços de cigarro por dia. O principal ponto que causa vícios em pornografia, alcoolismo, podendo ser tão nociva quanto a obesidade, entre outros males que esta causa. Mesmo que estejamos na era mais conectada da história, não muda o fato de toda a humanidade ter que continuar enfrentando a solidão, como sempre ocorreu. Entre o ano 1446 a.C. e 1406 a.C., foi o tempo em que o povo de Deus passou no deserto e quem os guiava era Moisés, enquanto este tinha contato direto com Deus. Porém, esse teve diversos episódios que ele demonstrou sentir solidão, ou estar sozinho. Na visita do Jétro, sogro de Moisés, se via como ele agia sozinho. Além disso, também teve outro ponto que ele literalmente pediu para Deus matar ele, caso ele tivesse que continuar sofrendo as mesmas coisas, e literalmente pedir para morrer é o ápice da solidão. Isso que ele passou se trata da solidão emocional, só que além disso, ele também passou pela solidão causada pelo isolamento, já que quando acabou cometendo assassinato contra o egípcio, ele teve que se isolar da sociedade egípcia, da casa dele e viver no deserto. Sua sorte foi encontrar uma família em Midian. Falando sobre isolamento, na Bíblia muitos passaram pela solidão, mas nenhum deles desejou isso. E na verdade só não tinha como ter conexões fortes ou simples. Profetas, o rei Davi, Salomão, muitos daqueles que foram escolhidos por Deus e até os que o rejeitaram, como o caso de Salomão, tiveram esse mesmo problema. Entre os profetas, aquele que sofreu a maior solidão, pelo menos do meu ponto de vista, foi com certeza Jeremias. Jeremias já foi um caso especial por ser escolhido como profeta desde os 17 anos, algo que não era comum. Além disso, imagina você amar um povo que te odeia e te ridiculariza, e ter que ainda que pregar sobre a destruição da sua própria nação. Com toda certeza, esse profeta não se encaixava na sua geração corrupta, mesmo amando ela, o homem que foi proibido de se casar, já que todo o povo seria destruído por suas iniquidades. Foi também o autor do livro Lamentações da Bíblia, aquele que pranteou pela destruição de sua pátria, e ao mesmo tempo propôs um olhar de esperança, realmente alguém muito forte. Passar por tantas coisas, todo tipo de isolamento e ainda assim ter esperança é incrível.
O Espírito de Deus cria isso em nós. Tantas dores foram causadas por um só problema, a separação do homem e Deus. Logo, aqueles que se aproximarem e que se aproximam do Senhor se afastam da sua própria natureza. Afinal, a humanidade escolheu a distância. Os que foram escolhidos se afastam do padrão do mundo, sendo por consequência solitários. Mas isso não significa se sentir solitário, somente inadequação, que significa não se sentir daquele ambiente, ou seja, não se sentir parte do mundo que perdeu a conexão com o Criador. O próprio Senhor, que é santo, se coloca em situação humana. O que é perfeito não se adequa ao imperfeito. Então, provavelmente, Jesus sentiu o sentimento de inadequação. Ele não é deste mundo, é o Salvador deste mundo. Além disso, carregando um forte senso de responsabilidade, ninguém na Terra poderia entendê-lo, a não ser ele mesmo, no caso, outra pessoa do mesmo ser, o Deus Pai, não é? No jardim do Getsêmani, antes de ser preso, ele pediu que seus discípulos orassem com ele, porém eles adormeceram. Não aguentavam tanta tristeza. Nesse momento, o anjo veio para consolar Jesus, mas a pressão era tanta que as suas palavras foram: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Quase como um: Pai, eu não desejo isso. Eu sei o que isso significa. Carregar o peso do pecado é se afastar de Deus. A prensa de azeite, esse é o significado do nome Getsêmani. Nesse lugar, Jesus suou sangue, pelo tamanho da pressão que teve que passar nesse lugar. Viu o fruto da traição, traído com um beijo no rosto. Foi tratado como criminoso, tudo isso tomando o lugar de toda a humanidade. Infelizmente, o pior dia da vida de Jesus não foi quinta-feira, onde foi revelado que seria traído. É importante lembrar que Jesus foi o homem perfeito, mas isso não significava que ele tinha seus atributos de divindade. Somente realizou o que o homem em contato com Deus poderia realizar. Então, o sofrimento que só Deus podia suportar em corpo de homem que tardara a perecer. A crucificação foi realizada. Tudo, a humilhação, a dor foi suportada em um ponto em que me causou espanto. Quando li essas palavras, por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eli, Eli, lema sabachthani, que significa meu Deus, por que me abandonaste? Os homens que não se encaixavam nesse mundo tinham a Deus. Porém, no caso de Jesus, ele sofreu toda a dor da humanidade ao mesmo tempo em que estava desamparado por Deus. Sozinho, com um vazio imenso, ninguém realmente poderia o entender. A consequência do pecado da humanidade foi paga pelo sacrifício de Deus em carne. Jesus me libertou, e eu desejei continuar na escravidão. Realmente eu sofri, e muitos sofrimentos levaram aos meus erros. Mas ele mostrou que o sofrimento não precisa levar ao erro. Nenhum sofrimento foi maior que o dele. Nesse ponto eu consegui entender como me livrar do vazio e a solidão por meio do sacrifício de Jesus, que te leva a ter uma vida saudável e plena. Aquilo que recebemos a enfrentar e vencer a solidão. Nossas atividades se tornam mais prazerosas, conseguimos ver o mundo com mais clareza e com menos preconceito, aumentando a facilidade de criarmos conexões, por não haver o escudo que nos afasta das pessoas por causa do medo. É possível aproveitar o tempo em que está sozinho, sem se sentir mal, e sim ter o sentimento de estar completo, ter a real solitude, e não mudar o nome da solidão, tendo os mesmos males. Infelizmente, todos têm que passar pela solidão em algum momento da vida. O problema de fugir do seu lado vazio é que você nunca vai conhecer o seu lado iluminado e acaba por fim nunca conhecendo a si mesmo. Se Jesus não tivesse passado tudo aquilo, não teríamos a salvação e o evangelho. A solidão dói, porém você pode usar dessa dor para ser alguém melhor, já que na solidão convivemos com nós mesmos, sendo bom ou sendo mal, e enfrentar um monstro dentro de nós faz com que saibamos o que fazer, mas tem um jeito certo de aproveitar a solitude. Afinal, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. O lado bom da solidão: solitude. No fim do período do Renascimento, a cultura ocidental começou a focar no indivíduo, tendo os intelectuais se afastando da sociedade em busca do conhecimento. Ao mesmo tempo, a teologia protestante começou a enfatizar a responsabilidade pessoal, porém isso se torna um problema quando as pessoas erram as doses. O desenvolvimento pessoal se torna pornografia se feito errado. Para cada tipo de solidão, tem uma resposta diferente. Quando se trata da questão fisiológica, o isolamento se cura estando entre pessoas. O emocional criando uma conexão profunda com alguém ou simplesmente entendendo a si mesmo. Já a existencial, que é o vazio, é bem mais complexa. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Então Deus disse: façamos os seres humanos à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus,
sobre os animais de rebanho, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. O vazio tem que ser usado. Porém, alguma hora ele deve ser curado. Antes de ser curado, este se tornará um vício. Depois de curado, o vazio deixará falta, que o próprio vazio não pode preencher. Meu foco se tornou ser imagem e semelhança de Deus, buscar a perfeição, ser cada dia melhor que o anterior. Resumindo, desenvolvimento pessoal. O objetivo é bom, o motivo que não era. Somente queria deixar de estar sozinho. O trauma de não conseguir resolver tudo acabou comigo. Não conseguir intercalar amigos, trabalho, família, relacionamentos e a carreira, fazer tudo mal feito, me destruiu. Então meu foco é fazer um de cada vez. Porém, há pouco tempo, consegui depois de meses me conectar com alguém. Então eu desanimei. Voltei a procrastinar, então o vazio me deixou. O que pensei ser sem fim viu o fim. Como eu superei um relacionamento abusivo com o vazio. Elon Musk, por exemplo, tem um grande vazio e conquistou muitas coisas. Fez da falta de propósito seu propósito, porém isso não se aplicou a mim. A falta que o vazio deixou me fez entender que a única fonte de força ilimitada para alguém saudável ou que quer ser saudável em todos os pontos é Jesus. Eu estava tirando energia de traumas para me tornar alguém melhor, mas esses traumas foram curados por Deus. Eu me sinto bem quando estou sozinho, consigo ter relações significativas quando estou com as pessoas, mas eu tenho que voltar para o meu objetivo, o meu propósito. A cura para a falta de propósito biologicamente é se viciar na falta de propósito. Porém, se você deseja ser completo, não pode depender do vazio. Por isso, o necessário é ter um relacionamento com Deus. Deixar as suas dores na cruz, ao invés de fazer birra querendo carregá-las. Como ter um relacionamento com Deus? Como buscar a Ele e se livrar das correntes? Em momentos que você não suportar mais o peso desse mundo, clame a Ele e fale o que você sente. Pode ser estranho sentir estar falando com nada, mas Ele está te ouvindo. Quando quiser conhecer a Deus, leia a Bíblia e caso tiver dúvidas, pesquise sobre. Quando quiser irmãos para caminhar com você, procure uma igreja e que ela siga o que está na Bíblia. Infelizmente, a maioria das igrejas está corrompida por mentiras. Então, fique atento. E para te ajudar, eu criei uma newsletter chamada Flow Business, onde lá vou relatar os meus aprendizados como empreendedor e busco gerar valor para você. Meu propósito é ser usado por Deus para ser a base para o sonho de muitas pessoas, sendo ensinando ou contribuindo. Espero ter contribuído e também que você encontre o seu propósito. Meu nome é Jonathan Oliveira e esses são os meus frutos. Fique com Deus e saiba que Jesus te ama. カレブ